Oi, gente, tudo bom? Olha nós de volta aqui com Prosa Positiva, 6ª temporada. Bem-vindos e bem-vindas para você que está por aqui pela primeira vez. Acabamos de cair no seu feed de paraquedas. Nós somos a Perma Consultoria e Psicologia. Estou falando assim porque recentemente nós passamos por um processo, estamos repaginados. Olha que coisa bacana. Visual novo. E aí, identidade nova para você nos conhecer. Para quem já segue, já sabe disso. Não é mais novidade, mas para você que vai nos conhecer a partir de agora, vai lá no nosso Instagram, @perma, com H no final, .com.br. Acessa lá na nossa bio, a nossa Linktree, e passa a nos acompanhar aqui no Prosa Positiva, no Spotify, porque somos dessas, e pelo YouTube também. Capítulos de 30 minutinhos. Esse episódio em especial nós temos convidada. E aí nós vamos fazer um pouquinho diferente. Normalmente nós temos ali parte 1 e parte 2 em 30 minutinhos. E hoje nós vamos seguir adiante ali com um episódio um pouco mais longo. Misael deixou. Com um tema muito especial. Inclusive, já dando os créditos devidos aqui. Sugestão ao vivo do tema. Vindo do nosso apoio técnico aqui, o Misael, que é o nosso produtor. E aí a gente vai falar de uma coisa muito bacana. Mas antes disso, deixa a gente apresentar a nossa convidada. A sócia Luana Cunha, todo mundo já conhece? Presente! E agora a nossa convidada da vez aqui, da 6ª temporada. Respira, Grace. Tá nervosa, já passou por crise de ansiedade, já tomou 3 cafezinhos. Tá legal pra caramba o negócio aqui, tá bem animado. Mas hoje a gente tá com a Grace Campos, que trabalha conosco na Perma. É a nossa recrutadora, e você que tá aí em busca de oportunidades. Se vê, olha aí. Ai, eu vou ficar calma. A gente tem a pessoa certa no lugar certo. Menina, eu vi com esses olhos. Nós temos a pessoa certa no lugar certo. Se liga. E se eu fosse você, eu já... Ai, a gente esqueceu no episódio passado. Já pegou o caderno e a caneta? É verdade. Então anota aí a palavra LinkedIn e segue essa pessoa. Exatamente. É assim, ó, não adianta mandar mensagem pra Luana, não Nem adianta pra mim, gente. Manda pra Grace, pelo amor de Deus. Vocês estão fazendo networking errado. Mas, Grace, seja bem-vinda ao Prosa Positiva. Obrigada. Já estava no radar faz um tempo. Bastante e hoje tempo que a gente saia, deu certo. Aconteceu. Bem-vinda, Grace. Palavras aí de boas-vindas para os nossos acompanhantes aí. Dá um oi para todo mundo, diga como você está se sentindo nesse momento tão especial. Quero sair correndo. Então, eu já quis sair correndo, né? Mas muito bom estar aqui com vocês. A gente está sempre, mas Prosa Positiva, admiro, e estar aqui é outro... Então, estar aqui é diferente. Legal. E é legal. Ei, Grace, olha ali, ó. Olha Só ali, pra ó. tu compartilhar também do mesmo sentimento. Misael com seus efeitos especiais nos bastidores. Alguns a gente realmente não pode revelar. Exatamente. Então, só para o último lembrete este podcast aqui, ele é sério, porém divertido. Por isso que você vê essas coisas acontecendo aqui. Mas, gente, hoje, mais uma vez, o crédito do tema deste episódio inaugural da 6ª temporada veio do Misael. E aí... A gente vai chamá-lo aqui no final. Misael, te vira no final. Tem que aparecer aqui pra galera te conhecer. E nós vamos falar sobre algo que pode parecer comum a todos, mas também é uma dúvida e uma curiosidade de centenas de pessoas. A gente quer bater um papo hoje sobre o que é a terapia. O que é esse processo de psicoterapia? Estou eu aqui enquanto acadêmica e paciente de psicoterapia, com a Lu, que é psicóloga e atua na abordagem TCC, e a Grace também, que tem formação em psicologia. Não está na clínica hoje, mas está no radar dela também, futuramente retornar. Né? Daí eu vou começar pela Grace, para a gente começar a colocar a Grace aqui nesse circuito e ela ir se sentindo mais à vontade. Vem pra mesa, vem pra mesa. É só um bate-papo. Grace, você já atuou na clínica. E agora a Grace está voltada, focada mais no campo organizacional, que também é um campo de atuação da psicologia, a gente sabe disso. O que você imagina? Como é que você enxerga o mundo hoje? Já olhando, né, de um certo tempo que você tem aí de formação, e que tipos de desafios, de repente, você acredita que
que vai encontrar aí retornando à clínica? Olha, primeiro, né, quando a gente começa a estudar psicologia, tem algumas abordagens que são faladas Isso. muito mais que outras, né? E tenho esse desafio, coloquei esse objetivo, né, De voltar para a de clínica. voltar para a clínica. Estou estudando para isso, né, fazendo uma pós-graduação, me especializando exatamente na área, na teoria que eu quero. Que é... Conta Que pra é gente. TCC. Aê! Mais uma pro time. Não é essa que a gente estuda. Desculpa, gente. Desculpa outras Desculpa teorias. psicanálise, desculpa A outras gente também linhas aí. te ama, mas... Faz parte, é necessário. A gente Que sabe escolha disso. incrível. Isso. E assim, essa escolha é devido muito ao que eu vejo, né, as necessidades que o mundo tem. E para mim a psicologia é incrível, né, para ajudar o ser humano a melhorar, a viver, se organizar. E é justamente a escolha da terapia que eu quero seguir. Qual é o maior desafio para mim no momento? É o retorno, né? Então, quando atendi adolescentes. Ainda é um foco, assim? Ainda é um público Sim. que você quer retomar? Sim, tem um público que eu não gostaria, né? Mas o meu público foco seria adolescente, adulto, terapias individuais, né? Então, eu já tenho esses objetivos, esse propósito. Ó, Aê! Meu desafio, eu amo trabalhar no RH, no recrutamento e seleção. Quando eu falo RH, muito mais o recrutamento e seleção, o desenvolvimento, Sim. a parte que tem a ver com o ser humano, o próprio desenvolvimento do ser humano. Tenho usado essa psicologia, com certeza, no que Era eu isso faço. que eu ia te falar. Né, de forma... Eu acho que é um grande diferencial. Então, é o olhar humano mesmo por cada pessoa que entra em contato ali com a PERMA. A gente recebe os retornos, sejam... quando a gente dá um retorno positivo ou negativo e a pessoa agradece ainda assim, né, de forma carinhosa, muitas vezes, justamente, eu digo para mim que tem a ver com a minha psicologia. Eu não né? tenho dúvida. Com a minha ciência, E nós, né? nós Então, validamos, né? e Double eu check quero- aí. E eu quero muito mesmo retornar à clínica, não deixar o meu recrutamento, Uhum, o que eu já claro. faço, mas também focar nisso. É um desafio, porque a gente tem que estar se atualizando. Então, eu percebo que a gente precisa realmente mudar aquilo que, vamos viver lá no passado. Não é isso que eu quero. O que a gente pode fazer para ajudar hoje no que a gente está sentindo? Então, voltar com esse outro olhar requer técnica, preparação, e é isso que eu busco, é o meu desafio. É verdade. O amor ao aprendizado. Olha, Ô, força linda! o valor incrível esse da PERMA. Verdade. Atuamos com a ciência. Eu quero deixar aqui um registro formal e presencial. Quando a Grace comenta aqui, quando ela dá um retorno positivo ou negativo para o candidato que participa dos nossos processos de seleção, acredita, inclusive nós já postamos com autorização vários desses feedbacks. Candidatos que não foram aprovados, não foram aprovados para aquela vaga pelo contratante, mas que reconhecem que o nosso processo realmente é um processo humanizado e diferenciado. Então, isso para a gente, inclusive, vai de encontro à nossa missão, que eu não perco a chance de reforçar, que é influenciar positivamente pessoas e organizações. Quer dizer, no momento desse, onde várias de nós aqui já tivemos vários tipos de experiências em relação a recrutamento e seleção, participando enquanto candidatas, né? A gente sabe que realmente tem algumas práticas, talvez não tão boas, no mercado, que geram frustração. Então, alguns candidatos, inclusive, comentam conosco no dia a dia. Então, esse daí realmente é um ponto que eu gostaria de deixar aqui na mesa. A gente se propôs a conversar aí hoje sobre o que é a terapia, né? Como é que funciona esse processo terapêutico. Eu acho que nessa mesa a gente tem 3 vieses muito interessantes. Que foi como você nos apresentou, né? Então, a gente tem uma estudante de psicologia que hoje está passando por um processo, né, terapêutico. A gente tem uma psicóloga que já atuou na clínica, está na organizacional, e aí depois eu abro um parêntese sobre isso, e que busca e enxerga o desafio do retorno para a clínica. Então, para quem está na faculdade ou para quem já é um profissional, entender um pouquinho também quais são esses desafios. E eu que já fiz o movimento da Grace.
estive por muito tempo e estou na organizacional e me reconheço e me declaro como uma psicóloga organizacional, mas que há alguns anos retomei a prática da clínica. E há pelo menos 10 faço terapia. Então, também sou alguém que recebe, né, a terapia como cliente, não só como profissional. Os meus pacientes dizem que isso é um esquema de pirâmide, né? Que Essa foi boa. eles falam assim, eu preciso descobrir quem é a psicóloga da Lu, quem é a psicóloga da psicóloga da Lu, a psicóloga da psicóloga da psicóloga da Lu, a última deve estar sentada num trono divino, com anjos cantando ao redor. Ai, que ótima imaginação. Eles não deixam de ter razão. Não, claro que não. E acho que isso é só para reforçar, né, a importância que a gente vem falando em todos os episódios, de que o processo terapêutico ele é florescimento. Você não precisa estar adoecido para estar lá. Ele é uma descoberta, uma redescoberta. Ele é um espaço de acolhimento. Um espaço seguro. Um espaço seguro. Um espaço para chorar, um espaço para rir. E aí, quando o Misael trouxe esse tema pra gente, ele fala assim, eu não sei nem o que eu tenho que fazer. Eu acho que o gancho inicial é esse, né? O que eu faço? O que eu faço? Então, assim, nós temos duas situações que você colocou, e eu falando na persona de cliente, né? Eu posso ir já com uma demanda estabelecida, eu tenho um desconforto, eu tenho algo que eu preciso olhar, ou eu não necessariamente tenho algo, mas assim, dá para melhorar em alguma coisa a mais, sabe? Queria muito olhar a minha vida ou algum aspecto da minha vida de uma outra forma, sabe? Me colocar em um outro patamar. E aí a gente sabe que, inclusive, é uma coisa que a gente vê na formação. Eu sou acadêmica do 8º período e a gente discute muito isso, né? A psicoterapia, ela ainda não é um recurso, como é que eu posso dizer? Tão acessível, barato, 100% acessível para toda a população mundial. Inclusive, é uma profissão, né? Então, precisa a gente ser remunerada, estuda, passa por um processo de formação, reconhecimento profissional, que é o Conselho Federal de Psicologia, para você se estabelecer enquanto profissional. Então, a gente sabe disso. Mas também sabe, inclusive, a PERMA tem um programa social chamado Rede Positiva, que tem o viés social disso, né? Para que a gente possa também proporcionar e promover um pouco dessa acessibilidade à psicoterapia. Mas aí o meu X da questão né? Muitas vezes a gente não chega até a psicoterapia porque a gente não sabe exatamente o que a gente vai levar, que é a questão do Misael hoje, né? Mas o que eu ia falar? Uma psicoterapia. Tem todo um encontro. Vamos e eu vou psicanalizar agora. E eu vou falar com alguém que nunca me viu na vida. Essa é uma outra coisa que quem passa a me conhecer, que eu digo, eu sou acadêmica de psicologia, a pessoa me olha e diz assim, nossa, e eu vou falar com você coisas minhas? Vai me analisar? Íntima. Fora esse... Ô, Misael aqui, é isso, cara. Eu vou chegar lá Fora esse tabu do que você está me analisando. Ontem mesmo nós ouvimos um cliente trabalhando, fazendo uma entrega de desenvolvimento humano e organizacional lá, o pessoal dizendo assim, não, mas vocês estão fazendo uma outra análise. Aí a gente olhou uma para outra e disse, como assim uma outra? Não, porque você pediu para escrever uma coisa e aí você não falou mais nisso. Então eu pensei, ela já está me analisando. Ainda tem essa fantasia, né? Temos uma bola de cristal, galera. A minha não funciona, tá quebrada, tem Então acho que a gente pode começar o bate-papo por aí, né? Talvez esse receio, eu não vou porque eu não sei o que falar. Ou então, por que eu vou falar de coisas minhas para alguém que não conhece a minha história, por exemplo? Quem começa? Eu tenho todos os dias, mas toda semana eu recebo um paciente novo. E eu recebo um paciente novo vindo de distintos caminhos. Indicação. Pela rede social. Me viu no Instagram e achou legal e falou, vou lá ver qual que é. Um outro profissional fez uma indicação. E aí eu acho que a primeira coisa que é muito impactante, porque existe um inconsciente coletivo, quem nunca foi para um processo terapêutico, imagina na maior parte das vezes, que é aquele negócio que a gente vê em filme.
Então Verdade. você entra, tem todo um ritual, Uma tem postura séria, tem assim. aquela pessoa incrível de óculos, de jaleco, Faltando óculos, com Grace. um caderninho, sentada em um sofá, né? Glamouroso, assim, aquela coisa assim. Ele vai escrever. E que você vai sentar num divã ou vai deitar e que você vai falar coisas extremamente elaboradas à pessoa. E aí o imaginário tem o Sim. Ele vai ouvir, anotar, fazer cara de interrogação. Paisagem. Aham. Depois eu me levantarei, sairei para aquela porta. Então, eu percebo que quando eles chegam, tem muito desse imaginário. E acho que uma coisa legal pra gente falar é que o cenário terapêutico, ele é realmente importante. Sim. Então, Eu acho que faz parte do processo. faz parte do processo, né? E aí eu conheço, eu já ouvi de outros psicólogos, ou de estudantes, ou de arquitetos, que a sala não pode ter muita coisa para distrair, a sala tem que ser mais neutra, a sala isso, a sala aquilo. E a gente aprende isso, inclusive, na faculdade. Tem um módulo, uma matéria lá que só ensina a gente a todo esse desenho. E eu costumo falar para as pessoas que a teoria ela é importante, mas a prática é uma experiência completamente diferente. Que é um receio de acadêmico, um receio, um questionamento, uma preocupação nossa. Uhum. Então, os meus pacientes, eles chegam. Hoje a nossa sala ela tem um sofazinho que parece uma poltrona, parece um divã. Você pode sentar, mas você pode deitar. Tem a cadeira, né, ou a poltrona do psicólogo. E é engraçado que eles entram e eles ficam esperando. Misael, tu entra e tu fica assim, sento aonde? Faço o quê? Falo com quem? Eles esperam que a gente direcione. E eu faço estágio na clínica também, então é bem comum. Eles ficam assim, e aí, eu vou pra onde agora? Que lugar eu sento? É isso mesmo. Então, normalmente, né, quando você chega num atendimento terapêutico, o psicólogo, ele te direciona pro lugar onde você vai sentar e a forma que for mais confortável e mais adequada para você. E aí começam as grandes segmentações. A Grace estava falando, né, que a gente aprende inúmeras teorias. Exato. Se o seu psicólogo tem uma abordagem mais tradicionalista, não sei se tradicionalista, mas mais de essência, uma psicanálise, por Sim. exemplo, você tem um desenho estabelecido. Isso. Né? Um desenho onde você traz a sua dor. Normalmente você vai por esse viés. Você tem algum tema ali, alguma coisa que está te incomodando. E você discorre amplamente sobre isso. Uhum. E o psicanalista, ele tem uma atuação menos aparente. Então, ele é mais ouvinte, Menos interativo. menos né? interativo, e ele promove perguntas, né? O processo terapêutico tem um viés dessa questão do questionamento Do questionamento socrático. socrático. Ele vai gerar ali. Ele Reflexão, vai te né? levar num processo de perguntas para gerar pontos de reflexão. Mas, normalmente, no processo psicanalista, essas perguntas, elas vêm lá no finalzinho da terapia, da sessão, elas são muito pontuais. Isso. Não tem uma troca. Você mais fala e se ouve, né? Sim. E o psicanalista ou psicólogo que atua nessa abordagem, ele vai fazer As intervenções pontualmente. ali. pontualmente. E normalmente essa abordagem ela exige algum distanciamento do profissional do paciente mais claro e rígido. Então, realmente, você não vai sentir uma grande intimidade, mas um rapport será estabelecido. O que é o rapport? Quando você cria um ambiente de confiança em que a pessoa vai se sentir segura para estabelecer uma conexão e te fazer algumas entregas. Então, esse é um modelo. Muitas pessoas, e aí o Misael pode ter, né, tido essa impressão, eu vou chegar lá, sentar, vou começar a falar e a pessoa vai ficar me olhando. E aí? E Faço começa o quê? por onde? E falo o quê? Digo o quê?
né? Normalmente, na primeira sessão, a gente direciona o paciente para alguns questionamentos mais claros, inclusive se for o processo da psicanálise. Você não senta lá e fica falando aleatoriamente. Numa primeira sessão, você é direcionado. Você fala rapidamente sobre o tema que te levou até ali e você vai ouvir do profissional qual que é a forma de trabalho dele, como que ele pode te ajudar, o que você vai precisar fazer. Então, normalmente, no primeiro encontro, se não há uma crise estabelecida para que o profissional tenha que fazer uma contenção, ele é mais a descoberta de como vai ser o teu processo terapêutico. E acho que esse primeiro encontro ele é sempre o mais importante. Porque ali você sabe se você fica ou se você não fica. Já estava aqui na minha lista, assim. Como é que a gente faz, Grace, para achar psicólogo para chamar de meu? Como é que acontece isso? Como é que acontece esse amor, essa paixão pelo psicólogo, assim? Tem muito a ver com... É justamente isso, a primeira consulta, né? Então, conheço uma pessoa, por exemplo, que falou para mim, eu fui no psicólogo. Falou tudo o que eu já sabia. Que interessante. Né? Me fez pensar na vida, mas isso eu já faço sozinho. Então, acho que eu não preciso. Né? A gente sabe que as pessoas não vão procurar psicólogo porque estão muito bem, apesar de que... É a nossa recomendação. É a recomendação. Né? Mas e quando você está bem, você consegue entender o que te leva a estar daquele jeito e melhorar, né? Mas as pessoas procuram por algum motivo. E faz sentido também, de repente, a pessoa ir num psicanalista e não achar que é interessante a forma que ele vai trabalhar. E aí esse psicólogo não é meu. Boa. Né? E de repente, numa outra abordagem, e tem números, claro, né? Sim. E tem números, e dizer assim, é dessa forma. Exatamente. Talvez comece assim, mais querendo algo que seja muito mais parecido comigo, com o que eu quero, já com o objetivo, eu quero exatamente isso, né? Do que com a própria abordagem ou com a própria técnica que ele vai trazer no momento também. Eu né? costumo falar até no primeiro encontro com um novo paciente, que assim, a minha abordagem, a nossa abordagem é uma abordagem completamente diferente dessa primeira que eu trouxe como exemplo, né? Mas eu costumo falar para eles assim, esse primeiro momento ele é muito importante, porque você precisa entender ou descobrir se eu tenho um recurso certo para te ajudar. E tá tudo bem se você entender que não. Isso, em hipótese alguma, torna a minha entrega menor. Isso é legal, inclusive, dos psicólogos que estão iniciando a carreira avaliarem, né? Às vezes o paciente não volta, às vezes ele não dá seguimento com você. E a gente também tem os vieses, né? Psicólogo é ser humano também, só pra lembrar, não é bom, tá, gente? O paciente não fica e tal. Então, eu normalmente costumo falar, tá tudo bem, assim, se você não reconhece, porque não... vou usar de uma forma abrangente, mas não necessariamente é a minha crença geral. Eu acho que existem profissionais e profissionais, mas vou olhar no coletivo, né? Não necessariamente uma experiência ruim com um psicólogo queira dizer que aquele psicólogo não é competente. Pode ser que a minha experiência ruim com aquele psicólogo seja exatamente isso que a Grace falou. Ele não tem o viés, a abordagem. Eu não reconheço naquela abordagem que ele está me trazendo uma forma de melhorar aquilo que me causa alguma dor. Então, eu digo, nem sempre é o psicólogo ou é a psicologia. Talvez você não tenha encontrado o para chamar de seu, o para guardar no potinho. E aí tem toda uma... Eu ia usar a palavra magia, mas fica muito místico. Mas eu vou usar de novo a palavra viés. Tem todo um viés por trás disso, né? No primeiro encontro. A empatia, ou você se sentir acolhido, ou você reconhecer que aquela abordagem pode te ajudar de alguma forma, o de você quebrar algumas barreiras e resistências.
E aí, daí sim, se nesse primeiro encontro você consegue entender que há, de alguma forma, um ganho na continuidade do processo, normalmente os pacientes, eles retomam. Mas é uma decisão do paciente. A gente nunca pode, né? Eu nem gosto de chamar de paciente, porque parece que ele fica parado, pacífico, né? Da pessoa que está lá, do cliente que está pra gente ajudar nesse contexto. E existem outras abordagens que são abordagens mais dinâmicas. E que... Ai, meu Deus, vocês assistiram a quinta temporada, a quarta temporada, a gente estava na quinta, essa é a sexta. A quinta temporada, certamente, né? Que a gente fala até de uma questão imediatista. A psicanálise, ela é um processo mais longo, mais demorado, mais profundo. Levando tempo do cliente. Ela está mais voltada para os teus insights, para o momento do teu insight. Uhum. E outras abordagens são mais dinâmicas e, às vezes... parecem ser mais funcionais, e são, para alguns casos, né? Porque tem uma troca, tem um construir junto. Então, e isso, para alguns clientes, pode fazer mais sentido. Até mesmo pela própria personalidade. Então, vou tomar a mim como exemplo. Eu tenho um caráter mais prático. Você tentar me vender aí a ideia da psicanálise, eu acho incrível. Também. Eu sou acadêmica, gente. É necessário que, enquanto psicóloga, eu tenha conhecimento de outras abordagens, porque eu também preciso entender que no momento em que eu percebo que eu não consigo mais contribuir com aquele cliente, eu posso encaminhar ele para um outro profissional. Então, isso daí, para mim, é uma questão que é muito séria, de muito compromisso. E aí, acredite se quiser, eu esqueci o que eu ia falar. Você estava falando de como é para você o processo terapêutico, né? Porque você é uma pessoa mais prática. Mais prática, sim. Então, nesse caso de outras abordagens que têm uma dinâmica, que já são mais dinâmicas, num primeiro momento, para mim, é melhor. Se torna mais atrativo. Se torna mais atrativo, né? Agora, por exemplo, enquanto curiosidade... para mim também seria interessante passar pela psicanálise. Como é que é esse negócio mesmo? Diz aí. Mas vai né? Mas eu, de repente, no meio... Isso eu só estou inferindo, não passei por uma psicanalista ou psicanalista. Mas possivelmente eu vou ficar assim, do tipo, e aí? Vou para onde agora? Que mais? Só isso mesmo? Que mais? Então, esse caso do sentir no primeiro momento... Uhum. Né? Se aquilo que o psicólogo, que o profissional está te apresentando realmente faz algum sentido para você, é importante. Porque eu conheço inúmeras pessoas de verdade que estão numa busca infinita até hoje. Pelo seu psicólogo, né? Psicólogo, né? Começa com um profissional, aí, sei lá, 2, 3, meia dúzia de sessões, daí não avança, aí muda, e pede indicação e tal, e assim segue. Eu sou TCC desde sempre, né? Amo a psicanálise pelo conceito, pela densidade, e ela desdobrou a maior parte das teorias, né? Uhum. Então, vem dali grande parte das teorias. E eu até brinco no consultório que a gente chega em alguma encruzilhada, né? Eu falo, e aí, só Freud explica. A gente precisa recorrer a Freud. Mas... o meu processo terapêutico, enquanto paciente, é com uma psicanalista. Eu sendo TCC. Uhum. E esse foi um recurso que eu encontrei para diminuir todas as barreiras que eu pudesse colocar dentro desse processo. Porque quando eu tentei, apesar de eu entender ou acreditar, né, que... para alguns manejos que eu preciso, as ferramentas da TCC seriam muito mais práticas, elas fazem parte da minha rotina. Então, eu posso acessá-las pelo autoconhecimento, enfim. E quando eu procurei um psicólogo que era da mesma abordagem, eu ficava o tempo todo mentalmente questionando o direcionamento, as indicações que ele estava fazendo, ao invés de me aprofundar naquilo que era
meu. Então, essa é uma forma de se auto-sabotar, né? Essa é uma forma de não ir de encontro com aquilo que você quer resolver. E aí, é até uma professora de faculdade, que é minha psicóloga há bastante tempo, ela é psicanalista. E é muito engraçado que, né, durante o processo, quando eu estou conversando com ela, óbvio que ela faz pequenas intervenções. Então, eu falo, eu pergunto... Pequenas intervenções e apocalipse. Eu falo, eu mesma, né, eu digo qual que é a demanda, eu mesma faço a pergunta. Eu mesma respondo e eu olho pra ela, ela só tá fazendo umas caras e bocas, que é muito legal, porque eu faço essas caras e bocas com os meus pacientes. Eu tenho um paciente que às vezes eu levanto a sobrancelha e ele olha pra mim e fala, eu já sei o que você tá pensando. Isso é rapó. Isso é rapó. Então, é muito engraçado, assim, que eu vou no meu processo terapêutico com a minha psicóloga, eu sou protagonista em todos os sentidos. Eu falo, eu choro, eu pego o lenço, eu levanto, eu respondo, eu pergunto, eu olho pra ela, eu pergunto de novo, o que você acha disso? Ela fala, e você, o que você acha? Aí eu já respondo. Tem meme na internet desse negócio aí, ó. Mas, é interessante até esse recurso, porque ela é psicanalista, mas ela conhece da TCC. Então, em alguns momentos, ela olha pra mim e fala assim, você tem um recurso pra isso, qual é? Ela não me diz legal. Qual é. Eu sei que você tem um recurso pra isso, qual é? Isso é uma perguntinha. Tá. E ela tem as perguntas apocalípticas, né? É isso que eu ia dizer, eu disse agora. Aí e, de novo, essa relação de você ser psicólogo e viver a experiência de estar em terapia é muito legal. Porque, às vezes, ela faz uma pergunta, eu olho para ela e digo assim, ok, acabamos a nossa sessão por hoje, muito obrigada, foi muito bom estar aqui com você, porque eu não gostaria de responder, porque eu não quero responder, ou porque eu sei qual que é a resposta daquela pergunta, e eu não estou muito afim de lidar com ela naquele momento, ou eu me percebo em algumas pequenas, né, entradas que ela dá, eu dizendo assim, odeio você. Eu olho pra ela e falo, eu te odeio, ai, que chato. Algum paciente já te disse isso? Muitos. Que você é chato, odeio você, não quero mais te ver. Ó, eu coloquei esses dias, né, nas redes sociais, eu recebo muitas DMs, muitos memes engraçados dos meus pacientes, aí eu tenho lá a DM da Psycho, né? E aí eu recebi um meme do Paulo Gustavo dizendo assim, eu odeio aqueles psicólogos que fazem cara de paisagem. Eu gosto que não perguntam, que não questionam. Eu gosto do psicólogo que dá opinião, que fala, que não. E aí eu perguntei, aí, que tipo de psicólogo eu sou? Aí eu comecei a receber as respostas, né? Aí uma me falou, você é a que dá opinião. Aí a outra, você é a que pede foto. Eu falo, deixa eu ver, me dá aí. Deixa eu ver de quem você tá falando. Deixa eu ver aqui no WhatsApp. Aí teve uma que falou, você é a que me desmonta. Então, em alguns momentos eu também faço esse papel. Aí a outra você é a pessoa que eu mais odeio. Aí entre parênteses, mas eu também te amo. Então tem essa relação, né? E a TCC, mais do que o meu processo terapêutico na psicanálise, ele se torna divertido porque o humor é a minha primeira força. Então, como estratégia, até nos momentos que eu tô ali com um desafio, com uma fala muito dolorosa, eu uso esse recurso para trazer uma certa leveza, né? Não porque eu tenho essa intervenção, essa ação do profissional nesse sentido. Mas a TCC, ela nos permite um pouco mais de liberdade nesse contexto. Então, eu posso dizer mais o que eu penso, posso trazer algumas hipóteses para o meu paciente sobre aquele cenário. Então, quando você está num processo terapêutico com a TCC, né, que usa a TCC como base teórica, você tem uma colaboração terapêutica. O processo ele é feito por dois, ele não é feito por um. Então, tem uma dinâmica, tem uma troca, onde o paciente tem a sua entrega, mas o psicólogo ele também tem uma entrega, né? Traz uma ferramenta, traz um questionamento,
levanta hipóteses, questiona sentimentos e emoções, não que o outro não faça, mas o outro ele espera você alcançar esse questionamento ou validar esse questionamento. Então tem essa questão um pouco mais próxima. E eu acho que a característica de personalidade do psicólogo, ela também dita muito esse set terapêutico. E a abordagem que ele vai seguir, né? A abordagem traz as ferramentas, mas eu digo assim, se realmente a minha essência, o meu ser, por exemplo, eu olhando para mim, que já tem essa característica mais prática e tudo, você não consegue se enxergar em outra abordagem. Tem isso eu também. olho e disse, acho bacana, respeito, nossa, tem assim, é a base da psicologia. Mas eu não me enxergo. Assim como eu tenho colegas que não se enxergam na TCC, por exemplo. Você, estudante, já conversei, acho que a Grace também já deve ter ouvido de algumas pessoas, mas tem sempre a dúvida, né, o psicólogo pode se expor, colocar, né, o que pensa, o que imagina, essa conexão, esse rapport mais próximo. A gente falou há pouco que a psicanálise, ela traz um distanciamento. Outras abordagens, humanista, TCC, elas aproximam. E aí tem sempre o viés mas não passou dos limites, você não está transferindo, contra-transferindo. Amizade, não, né? Você não está, né, pegando para você isso, você aquilo. Essa é uma pergunta que eu ouço com frequência e esse é um questionamento que eu me faço com frequência, inclusive nos meus processos terapêuticos. Se em algum momento eu ultrapassei essa barreira, se eu não ultrapassei, aonde que está a psicóloga, aonde que está a Luana. Daí a importância da supervisão clínica para os profissionais. Não é porque a gente está... Ano que vem eu finalizo a faculdade, tá tudo certo, daí para frente estou sozinha. Que, inclusive, não é o sentimento real. A gente fica extremamente desesperado. É desesperador. Do tipo, vou dar conta, né? O que eu vou fazer com a mente do outro. Pegou o diploma, tá tudo certo, né? Não é não. A supervisão clínica, ela é importantíssima, principalmente para quem está em início de carreira. E eu me coloco nesse papel com os meus colegas, né? Inclusive, eu digo sempre em sala de aula, quando eu tenho oportunidade, por sugestão da Lu, tipo assim, faça uma meinha, abre uma caixinha lá na sua conta de poupança, vai guardando uma grana para sua supervisão, porque você formando, acredite, você precisa. Por isso que a supervisão existe no estágio, a gente não está pronto, a gente está em construção, né? E não é incomum a gente entrar e sair de uma sessão no estágio com dúvida. Falei a coisa certa? Tomei a intervenção certa? Não consegui fazer nada, só ouvir dessa sessão, porque não sabia como agir. E aí vem essa necessidade de manter o profissional sob essa supervisão, contando com supervisão. O meu processo terapêutico, por exemplo, ele tem esse viés eu chego lá e eu digo, hoje é a Luana. E aí eu entrego coisas da Luana. Ou eu chego lá e eu digo, hoje é a psicóloga que veio. Isso aqui tá na minha mão. Eu tenho essa situação com esse paciente. E eu não sei mais para onde ir, ou estou me sentindo dessa forma, ou tive esse pensamento sobre, ou não atendi uma demanda do meu paciente, estou me sentindo culpada, deveria ter feito, não fiz. Então... Num set terapêutico, você tem um paciente, um psicólogo, mas você também tem duas pessoas. Isso é importante. Não só tem uma galera um paciente que acha que um psicólogo. Depois que se torna psicólogo, é como se a gente não tivesse as nossas demandas humanas mesmo, né? Uma coisa que eu descobri, e aí talvez eu diga para vocês duas, né? Alguém que quer voltar e alguém que quer entrar, que quer iniciar. Os caminhos como se cruzam. Para quem está ouvindo, que quer ir para um processo terapêutico, para quem está ouvindo, que quer decidir sobre a sua profissão, para quem está ouvindo que é psicólogo e também quer ou está terminando a faculdade. Já daqui a pouco eu completo
9, 10, quase 10 anos de atendimento clínico de novo. E nunca foi tão simples entrar na sala. Sempre teve todos esses fantasmas que eu ouço você falar, que eu imagino que tenham na sua cabeça. Todas as inseguranças. Ter estado ou estar em terapia me ajudou muito. Para diminuir o meu medo, o meu receio, o de saber se eu estava certo ou se eu estava errado. Por muito tempo, quando eu entrava no site terapêutico, a minha cabeça tinha uma lista de coisas que eu obrigatoriamente precisava fazer. Tinha que seguir aquele modelo. Então, roteiro, né? eu tinha a gente chama de anamnese, galera, mas eu tinha uma lista de perguntas para responder. Eu tinha um jeito certo de sentar. Eu tinha uma roupa adequada para vestir. Eu tinha a necessidade de assegurar que eu não estaria expressando nenhuma emoção no meu rosto, para que o meu paciente não tivesse inferências sobre o que eu estava pensando ou sentindo. E enquanto eu estava preocupada com isso, era tanta coisa para pensar que às vezes eu não estava ouvindo aquela pessoa. Porque era tanta necessidade de atender a uma coisa que eu aprendi que era o certo, e ela é o certo. Ela não está errada, ela está certinha. Eu tenho, sim, uma roupa adequada. Tem pacientes que eu sei como me vestir. Tem pacientes que eu sei se eu tenho que ir de tênis ou se eu tenho que ir de salto. Eu tenho pessoas que eu sei que eu posso sentar de um jeito, pessoas que eu sei que eu posso sentar de um jeito diferente, né? Que isso vai aproximar ou afastar. Isso não está errado, mas quando eu me tornei mais íntima dessa teoria, eu pude desenhar dessa questão burocrática, eu pude desenhá-la de uma forma que ela fizesse mais sentido para mim, que ela fosse confortável para mim, que ela coubesse em quem eu sou. Então, me reconhecer e saber o que eu tinha de bom ou de ruim foi o que fez a diferença. Quando eu tirei isso da minha frente, eu consegui ouvir melhor e as pessoas se conectaram comigo, porque até então elas não estavam conectadas. E quando elas não estão conectadas, é isso que o Misael falou. Eu vou chegar lá e vou dizer para alguém que eu não conheço a maior dor ou a maior preocupação da minha vida, não vou, se sente à vontade nem confiante para isso. Não vou. Né? Isso eu tenho... Ai, Misael, sai pra lá. Isso eu tenho conversado muito com a Ana. Ele falou 5 minutos, tá, gente? Isso eu tenho conversado muito com a Ana, assim. Reconheça o que você tem de melhor, lembre da teoria, estude a teoria, mas naquele momento é o que o seu paciente precisa, não o que você quer. Não a lista, não os tópicos que você precisa seguir. É o que ele tá te demandando. E quanto mais dentro dos limites que são impostos e aceitáveis pelo nosso Conselho Federal, pelo nosso Conselho Regional, quanto mais ele te reconhece como um indivíduo, como um ser humano e não como um Deus que tem uma bola de cristal e sabe exatamente aonde ele tinha que ir. É o solucionador dos seus problemas. O que ele tinha que fazer e não está dizendo para ele, porque eles brincam, você sabe já, me fala logo me fala o que eu tenho que fazer e eu falar e que já resolveu a minha vida. Pronto. Enquanto eles olham para você nessa cadeira, nesse pedestal, fica muito difícil ele te entregar o que mais dói. Como que ele vai falar para uma pessoa que é perfeita, que não tem problema nenhum, aquilo que dói nele? Então, quando eu me senti mais confortável, até no meu jeito de sentar. Hoje eu tô numa poltrona que não é tão confortável. Então, eu sento, eu dobro as perninhas e fico com uma poltrona, com uma almofada. Até esse jeito que é mais confortável para mim dá essa aproximação. Tem pacientes que eu falo, a gente vai fazer tal atividade. Posso sentar do seu lado? Eu sento do lado, a gente escreve junto, a gente faz junto. Eu dou gargalhada, eu choro, eu tenho uma sessão muito emblemática de uma paciente que vinha de outros psicólogos numa condição muito ruim, de já ter tentado contra a vida várias vezes, de se machucar.
E da gente fazer objetivos do tipo, olha, 1 semana sem se machucar, vamos lá? E aí quando chegava, Lu, consegui 4. Eu falei, beleza, vamos zerar de novo, a partir de agora mais 1 semana. E aí a gente fez todo um processo e fez 1 semana, fez 2 semanas, fez 3 semanas. Com 28 dias a gente tirou uma foto juntas. E aí eu tenho uma foto de Polaroid, eu e ela juntas, escrito assim, são 28 dias. E aí eu deixei um recadinho na foto para ela, ela deixou um recadinho para mim. E essa foto tá na parede do meu quarto. Que ela fala assim, fizemos juntas, você foi muito importante para mim, com 28 dias. Quase 1 ano depois, um pouco antes de completar 1 ano, ela ia fazer 15 anos. E ela levou as fotos que ela fez pro aniversário de 15 anos dela, aquelas fotos maravilhosas que a gente faz antes. Quando ela me mostrou as fotos, a única coisa que eu conseguia fazer era chorar. E aí ela levantou, ela me entregou o celular, falou assim, tá aqui, olha as fotos e tal. E a gente já tava há bastante tempo, já tinha, tipo, 5 meses, 6 meses sem se machucar. Tava próximo do aniversário dela. Ela falou, foi o meu ensaio, eu trouxe as fotos pra te mostrar. E daí ela me entregou, tava lá no sofazinho, eu aqui. Aí eu comecei a ver as fotos e haja psicóloga louca lá chorando, né? E daí ela levantou, veio pro meu lado e falou, ai, Lu, não chora. Eu falei, mas eu tô feliz. Eu tô feliz porque a sua vida para mim é importante, porque há 6 meses atrás a gente imaginou que isso não seria possível. Isso aqui não era nem perto de uma realidade para você. Olha o que você conseguiu. E aí ela falou bem assim, a gente fez isso juntas. E aí eu ouço, né? Poxa, mas o psicólogo chorou. Cara, eu chorei. Foi a conquista da vida dela. E eu tava junto e eu fiz parte. Uhum. E para algumas pessoas isso seria afastar. Pra gente foi o reencontro ou o encontro e a validação de um objetivo que a gente tinha conseguido. Tivemos o aniversário de 15 anos, tivemos 1 ano completo sem se machucar, tivemos 1 ano e meio completos de medicamento e um dia eu estou no trabalho e recebo uma ligação, né? Durante o dia eu fico num cliente e aí eu vi o nome da mãe dessa paciente no meu celular. Eu falei, ixi, é porque o telefone toca, o psicólogo do outro lado já dá aquela misericórdia, o telefone ligou. Quando liga, a gente acha que é, né? E aí eu vi que era uma chamada de vídeo. Falei, agora ferrou tudo. E aí eu levantei, fui para um lugar distante, no cliente que eu fico. Quando eu abri, estavam as duas gritando loucamente, chorando, com papel na mão e eu sem entender nada. E eu falei, gente, o que aconteceu? A psicóloga, né? Eu falei, tá tudo bem. E aí ela, Lu, acabei de sair do psiquiatra, tô de alta. Então, coisa boa. 1 ano e meio depois, a gente tem uma condição muito ruim de alguém que não faz mais uso do medicamento, que reconheceu no processo terapêutico uma coisa muito legal, recebeu a alta do processo terapêutico tradicional. O que é o processo terapêutico tradicional? Acabou a dor, acabou o sintoma, acabou o problema que você trouxe. E é uma adolescente. E ela falou assim, tá, mas eu não quero ir embora. Eu falei, você não precisa ir embora. Porque agora a gente consegue começar a fazer o que eu acredito que a psicologia pode entregar para as pessoas. Agora não tem dor, não tem sofrimento, tem vida, você está feliz, arrasando, curtindo, com todos os desafios que um adolescente tem. Ok. Continuam todos lá, tá? Não sumiu nenhum. Não zerou nada. Quer dizer, aí? Resolveu o que precisava ser resolvido naquele contexto, mas ela continua tendo os desafios de vida. A vida tem altos e baixos, que aquele estágio de desenvolvimento dela apresenta. E aí, hoje a gente tem encontros, né, a cada 15 dias, ou uma vez por mês, onde ela vem com uma listinha de coisas. É muito legal. Fala, isso aqui, ó, tudo aconteceu e aí eu fiz isso. Sabe aquilo que a gente tinha combinado? Eu usei esse negócio. Inclusive, eu falo pra todo mundo que tem que fazer terapia. Inclusive, eu mandei alguém pra você, ela fala, Lu, esse aqui você tinha que conversar. Eu falo, Lu, esse aqui, ó, você tinha que conversar. Ela me traz as fotos, ela fala, você lembra? Então, o processo terapêutico, ele tem esse poder.
E se as pessoas se permitirem, e adolescentes são muito mais fáceis de dar permissão do que o adulto. Quando a gente se permite, quando a gente tem um direcionamento correto, quando a gente... Imagina a dificuldade que você passa, imagina você já ter tentado contra a sua vida algumas vezes e hoje você está nessa condição de viver a sua vida entre altos e baixos, plenamente feliz. Porque ela fala pra mim, eu tô super feliz. Tá tudo bem. Eu falo, tá tudo bem mesmo? Ela, não tá não. Eu briguei com fulano na escola. Fulano não fala mais comigo. Eita. O que você faz? Eu tô ótima. Como é que tá? Nós estamos super bem. E aí usa todos os recursos, usa todas as ferramentas. E se dispôs num ambiente a viver essa experiência. Então, a técnica, a ciência, o estudo contínuo que você falou, o chegar em casa do consultório, pegar 52 mil livros, abrir, escolher a melhor ferramenta, deitar na cama e ficar pensando por algum tempo, e aí levantar e ir pro sofá porque você não consegue dormir, cama não é lugar para pensar, para ter preocupações. Mas buscar as alternativas, reconhecer quando, enquanto psicólogo, você não está se sentindo bem, tem algum problema, está com mal-estar, para você também não ir para um set terapêutico onde você precisa investir toda a tua energia. Que nem tem, às vezes. Para estar com outro, reconhecer esses limites, mas, acima de tudo, se colocar lá como você é, quem você é. Acho, e meus pacientes depois podem falar, mas tenho certeza que eles estão pelo resultado que eles encontram. Mas eu reconheço que tem muito da Luana lá, né? Das forças que a gente falou, né? Da generosidade, da empatia, do humor, da risada. Assim, às vezes as meninas passam no corredor e falam, Luana, tem horas que a gente ouve choro, tem horas que a gente ouve gargalhada, e é a mesma pessoa. Eu falei, é sobre isso, é porque há meia hora a gente estava chorando, agora a gente está rindo de novo, mas a gente está saindo, né, em prol de um propósito. Então, não tenho dúvida que quem se propôs a conhecer, a ir lá pelo menos uma vez, e aí os ganhos são inúmeros, não vai aí, se né? arrepender. E se você for em um psicólogo e você não encontrar um pouco disso que eu estou falando, nem sempre é porque você está com um profissional ruim. É porque aquele psicólogo não era para ser o seu. É verdade. E aí você tem que investir energia na busca, né? Então, aí você tá lá pelo 15º procurando. Mas quem tá pelo 15º pode passar lá na perma. Isso, a gente já resolve esse negócio. Eu vou pegar aqui só pra gente seguir pra finalização um ganchinho na tua fala e pedir pra Grace aqui deixar uma contribuição que eu acho que é muito importante. Psicoterapia tem começo, meio e fim? Ela só faz pergunta difícil, eu sei. Vai, fica Nossa, na paz. Tem Não, porque a pessoa que já meia hora esteve na ainda. clínica, está na organizacional, é cliente da terapia também, quer voltar, né, a clinicar. Mas essa é uma questão que, inclusive, eu, enquanto cliente, já me perguntei, né? Rapaz, esse negócio começa, eu chego lá, resolvo tal, acabou? Ou, não acabou não, peraí. Não sei. Na verdade, tem começo, né? Uma hora tem começo. É. Precisa ter o começo. E tem muitas pessoas que realmente vão... Na primeira melhora, acho que a gente até conversou numa caixinha ali de medicamento. Tomou o comprimido, passou a dor. Melhor. Então não vai voltar tão cedo. Até sentir a dor novamente. E então, a continuidade, o meio, é importante sim. A gente foi na primeira, foi na segunda, se sentiu bem. Agora a gente está pronto para começar a se fortalecer mais, né? Então, o que melhorou ali. Talvez tenha um fim. Como a gente fala dentro da psicologia ou das terapias, das psicoterapias, recebeu uma alta daquilo que me machucava. Né? Entendi. E o que eu quero realmente conviver muito melhor.
Então, eu não sinto mais dor, mas eu posso agir de forma... me fortalecer ou criar recursos para poder realmente seguir uma vida melhor. E aí, eu volto com menos frequência, né? Vou trazendo outros temas. Exatamente. Faz as manutenções. Você vai distanciar. Às vezes é necessário, numa urgência, em casos muito graves, você ir toda semana... Daqui a pouco são 15 dias, uma vez por mês. Volta lá de 6 em 6 meses, dá um oi. É que nem médico, gente. São check-ups, né? Profilaxia, né? Você não vai no médico só quando você tá doente. Às vezes a gente vai no médico pra assegurar que tá tudo bem. Pronto. Ai, meu Deus, que susto. Não, gente, me perdoe. Meu Deus, quase eu saí correndo. Mas é isso aí. Apesar de ser desafiador para quem tem algum tipo de receio, eu acho que a gente conseguiu colocar aqui de forma clara e tranquila, leve, quais são os ganhos, né, que a gente tem com a psicoterapia. Eu vou compartilhar uma coisa com vocês. Tem um paciente que ele não vai com muita frequência, só pra gente fechar. O Misael já ouviu isso 3 vezes. Peraí, Misael. Acho que tinha um pouco mais de 1 mês e meio, 2 meses que ele não ia. E aí ele foi recente no consultório. E aí quando ele sentou, ele falou uma coisa pra mim assim. Às vezes eu precisava ir no Spotify ou no YouTube pra colocar o prosa e ouvir a sua voz. E eu sabia que eu sei que algumas coisas que você fala lá, a gente já tinha conversado aqui, mas era como se eu precisasse ouvir você me dizendo para lembrar que eu tinha aquele recurso e que eu era capaz. Então, quando a gente falou até na temporada passada, né, a gente brinca que se tá ouvindo prosa, você já tem 1 hora de terapia. Tem uma sessão paga? É porque aqui tem muito de recursos que a gente apresenta lá. E se de alguma forma alguém em algum momento foi tocado por alguma coisa que a gente falou, imagina isso sendo desenhado, pensado, escrito e direcionado para você, para o desafio que você está vivendo. Então, as pessoas reconhecem a Ana, né? Ouvem a voz da Ana, chegam no consultório e me perguntam sobre a Ana. E reconhecem eu tenho a Ana, gente, a Ana nem formou, ela tem uma lista de espera de paciente. Que vão lá e falam, e aí eu falo, tem alguém para indicar, mas eu acho que a Ana ia ser perfeito, cara, eu vou esperar ela. Olha só. Tá cobrando, tem que passar. Por quê? Porque reconheceu, porque a Ana aqui, ela não tem, nesse contexto, ela não tem o viés de estar pensando no checklist que ela tem que cumprir. Não. Ela está como pessoa, e como pessoa ela conectou com alguém. Alguém que no futuro muito próximo vai poder se beneficiar daquilo que você está aprendendo hoje na faculdade, mas que chegou até você ou vai receber esse benefício porque te viu primeiro como pessoa e não como psicólogo. Então fica a dica. É isso pra aí. Vocês, venham logo. Olha! Perma está com a Diretoria de Saúde e Bem-Estar, aguardando por vocês, vapor. Com tudo pronto e Grace preparado. Grace no forninho. Já atuando, Ana no seu estágio. E 2025 estamos aí. Lista só vai crescer. E a gente fica por aqui, né? Grace, obrigada pela participação, por ter Obrigada. aceitado o convite. Ela vai dizer oi. Ela vai nunca. Convite, convocação. Mas vai voltar com a gente, né? Porque tem outros temas aí que a gente já tá desenhadinho ali pra 6ª temporada. Valeu. Obrigadão. Se despeça de todo mundo, dê tchau pra galera. Obrigada, gente. Obrigada, meninas. Muito bom estar aqui com vocês, falar sobre isso, né? Fortalecer aquilo que eu realmente quero, que os colegas que estão se formando também querem, né? Que é realmente atuar. A gente acha que vai se formar e já vai para a clínica, mas nem sempre é assim. Né? Então, muito obrigada mesmo. E dizer pro pessoal, os meus colegas, as pessoas que me conhecem, por favor, sigam aí. E assistam. Misael vai vir dar oi. Prosa Tá todo mundo querendo positiva saber quem é você. no Spotify. Venha. Rápido. Aí E depois no tu sai YouTube. correndo e aperta o botão.
Galera, esse aqui é o Misael. Esse é o Misael, tá com a gente e Deu tá uma show palavra. na gravação. Façam terapia. Aê! Fechando Gente, com chave de ouro aqui, o primeiro obrigada. episódio da 6ª temporada. A gente se vê no 2º episódio dessa Com temporada. certeza. Beijo grande. Tchau. Tchau.